Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Paulo já é pesado, pastor um pouco mais, apóstolo misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Irmãos, eu fico muito feliz em poder estar aqui mais uma vez, muito honrado em poder viver e celebrar mais um dia que o Senhor fez, né, com carinho. Enquanto nós dormíamos, estava lá o Senhor trabalhando por cada um de nós, né, para que nós pudéssemos desfrutar da melhor forma esse dia. E Deus tem sido maravilhoso, e Deus tem cuidado, aliás, Deus tem cuidado muito bem de cada um de nós, né? E hoje tivemos também um momento abençoador, hoje pela manhã, da escola bíblica, né? Estava aqui com o pastor Leandro, a gente estava procurando estar passando alguma coisa para os irmãos, e eu pelo menos fui abençoado. Mas querido, eu gostaria de estar, daqui a pouco estaremos orando também, apresentando também algumas vidas diante do Senhor. Mas agora eu gostaria de pedir para que você, por favor, pudesse abrir a sua Bíblia. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, você fica à vontade, tá bom, querido? Mas eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 127. Salmo de número 127 da Palavra de Deus. O Senhor trouxe algo ao meu coração e tem trazido por esses dias. Eu gostaria de estar trazendo e passando para você. Você encontrou o Salmo 127? A partir do primeiro versículo está escrito assim. E até uma canção essa música aí, né? Se o Senhor não edificar a casa. Bom, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Ou em vão trabalham as sentinelas, depende de como diz a sua tradução. Se o Senhor não guardar a cidade, não proteger a cidade, em vão trabalham os seus guardas, aqueles que o protegem. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde e comer o pão de dores, pois, fala assim comigo, Ele supre, fala mais forte, Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Esse é o nosso Deus. Fecha seus olhos aí no teu lugar, fecha seus olhos, Pai. Nós mais uma vez, Senhor, apresentamos, Deus, tanto, Deus, esse momento, Pai, como também, como sempre, Deus, as nossas vidas. E quem somos nós sem o Senhor? Quem somos nós, Deus, sem a Tua vontade? Quem somos nós, Deus, longe, Deus, da vontade do Teu Espírito Santo? Então eu te peço, Pai, nessa noite, que Teu Espírito, Deus, mais uma vez, possa, Deus, pela Tua graça e misericórdia, estar, Deus, transportando, Deus, a Tua palavra a cada coração, Pai, no nome bendito de Jesus Cristo, meu Deus, para o Teu louvor e glória. Amém. E graças a Deus. Irmãos, por esses dias, Deus tem trazido algo aos nossos corações, que são a respeito dos princípios de Deus e a respeito dos valores de Deus. Deus tem me incomodado muito por isso, porque eu acredito, irmãos, que assim como diz a palavra do Senhor, que o bom nome, né, vale muito mais do que riquezas. O bom nome, né? Se tem um bom nome, porque teve uma boa reputação, teve um princípio, possivelmente tenha deixado um legado, ou se não deixou, vai deixar. Então, quando nós falamos a respeito disso, nós estamos falando exatamente a respeito de princípios. E nós, querido, que conhecemos, pelo menos em parte, né, e procuramos estar buscando a respeito da palavra de Deus, nós conhecemos os princípios de Deus, nós sabemos aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. O pai, irmãos, quando, por exemplo, o filho alguém pergunta para o filho, e o seu pai, como é o seu pai? O que o seu pai pensa e o que o seu pai faz? Os filhos normalmente sabem responder, né? Então, quando, por exemplo, se olha para nós, por exemplo, nós precisamos saber exatamente quais são os princípios de Deus, né? Saber a respeito do nosso pai. E eu gostaria de fazer uma comparação nessa noite, principalmente porque quando nós falamos a respeito de Jesus e quando nós falamos a respeito da igreja, nós falamos a respeito, como a tipificação, é uma representação do noivo e da noiva. É como se nós falássemos também sobre um casamento, sobre um relacionamento. A diferença, irmãos, é que nós fizemos um pacto com Jesus. A diferença é que nós não colocamos a aliança no dedo, mas a aliança está dentro do nosso coração. E essa aliança foi selada com o sangue de Jesus. E um dia nós vamos casar.
O dia desse casamento vai ser o dia do arrebatamento, onde nós vamos passar 7 anos em lua de mel, núpcias nas bodas do Cordeiro. Vai ser esse dia. Mas, irmãos, para que tudo isso aconteça, né, para que tudo isso venha a ocorrer, né, é necessário firmar uma aliança, é ou não é? Quando se fica noivo, por exemplo, irmãos, até então já passa a se ter um compromisso de fidelidade, né? E por isso eu gostaria de fazer exatamente essa comparação com a noiva, ali diretamente se tratando da igreja e da mulher, né? E quando nós falamos a respeito do relacionamento conjugal, tratando a respeito de marido, de esposo, eu gostaria de tratar diretamente com o Senhor Jesus e Ele dando o recado para as nossas vidas. Mas, irmãos, a questão é que desde o princípio, ou desde muito tempo atrás, e principalmente nos nossos dias, tantos jovens, você conhece pessoas aí, os jovens do dia a dia, né? Esse pessoalzinho da nossa geração, principalmente tem sido bombardeado a respeito de valores e a respeito de princípios. Bem pouco se sabe a respeito disso, né? E a mídia tem feito questão, né, de entrar, de infiltrar, de pôr, de inculcar na cabeça do jovem a respeito justamente disso, a respeito de, por exemplo, não sei se você já ouviu algo parecido com isso, mas muito se falou isso, principalmente na minha época. Por exemplo, quando eu fui me casar, irmãos, alguém perguntou para mim: você vai se enforcar? Eu falei: não, eu não estou afim de me enforcar, eu vou casar. Enforcamento deixa lá para o Judas, para quem quiser, mas assim, eu vou partir para um relacionamento. Então, os princípios que se tem exatamente esses, como por exemplo, quando entrega-se a vida para Jesus. Eu fiquei um tempo envolvido com rádio, né, na minha época, e uma vez eu cheguei numa rádio, irmãos, Transamérica, eu acho que tinha aqui em Sorocaba. Cheguei no rádio, lá tinha uns amigos nossos. A moça que estava lá operando o som, ela perguntou assim, ficou sabendo que eu estava me convertendo ao Evangelho. Ela falou assim: quando é que você virou a casaca? Eu falei: virar a casaca? Não, eu não virei casaca nenhuma. Eu entreguei minha vida para Jesus, né? Então, os princípios, irmãos, que muitas vezes as pessoas elas têm, né? O que elas entendem, irmãos, são coisas assim totalmente deturpadas. E a mídia, no nosso tempo, faz questão de bombardear, de lançar isso na mente e no coração de muitas pessoas, né? E como se isso não fosse pior, eu vejo assim como pior do que influenciar é deixar ser influenciado. Então, pior do que a mídia fazer, o esforço que faz para deturpar valores, são as pessoas que se alimentam disso e tomam isso para suas próprias vidas. Irmãos, aquilo que se ouve no mundo afora, irmãos, não precisa ter valor para as nossas vidas. Uma palavra, irmãos, ela precisa valer para cada um de nós. Essa palavra, ela precisa vir da boca de Deus, amém, irmãos? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Essa palavra é que nos sustenta, tá bom, irmãos? Essa palavra precisa ser ali o nosso alimento de cada dia, precisa ser aquilo que realmente traz alegria dentro do nosso coração, né? E hoje em dia tantas coisas têm trazido alegria passageira, né? Mas, irmãos, e muitas vezes, irmãos, alguns, não sei se você já ouviu alguém falar a respeito desse assunto, irmãos, a respeito de partido, a respeito de... Eu ouvi muito, né, porque eu estava num processo de conversão no relacionamento, porque assim, irmãos, algumas pessoas elas aprenderam vivendo, outras aprenderam sendo discipuladas. Eu quase que aprendi vivendo, não tinha essa oportunidade na época de ter alguém para falar, para sentar, para explicar um pouco a respeito tanto de relacionamento como também diretamente de vida com Deus. Mas na minha época, irmãos, e eu ouvi muito isso, quando o primeiro problema que surgia, né, meus ouvidos já cansaram de ouvir isso, né? Se não der certo, separa. Você já ouviu falar nisso? Já ouviu falar? Só eu que escutei, né? Eu já ouvi falar isso, né? Muitas vezes dentro de casa escuta isso, na hora do calor, aquela coisa toda ali. E algum tempo atrás, agora eu não sei como é que está isso, porque as coisas assim no mundo e no sistema, a cada dia que passa, a intenção ou a tendência é banalizar cada vez mais. Mas até pouco tempo atrás, uma coisa que estava assim bem na moda é casar por contrato. Você já ouviu esse negócio de casar por contrato? Não? Por quê, irmãos? Princípio: se não der certo, separa. Está mais fácil, né? E olha que esses princípios entraram dentro dos nossos lares, entraram, irmãos, nas famílias, né? Entraram por aí, irmãos, e bateram no coração de muitas pessoas. E o pior que isso, muitas pessoas abriram o coração para isso, porque como comentávamos hoje na escola bíblica, todas as coisas, irmãos, elas só vão ter legalidade na nossa vida quando nós abrirmos realmente a porta do nosso coração.
quando Deus falava para Caim, vou usar o mesmo exemplo, quando Deus dizia para Caim, quando Caim tinha errado, estava ali pronto para errar, ele estava com ira no coração, Deus falou assim: Caim, o pecado está batendo na porta do teu coração, Caim, não deixa ele entrar, porque vai, né? Mas Caim deixou entrar, gerou morte. Em compensação, Jesus da mesma forma, lá em Apocalipse, quando ele está tratando a respeito de uma determinada igreja, né, de Filadélfia, ele diz: olha, eis que estou à porta e bato. Ou seja, também batendo na porta do nosso coração. Então nós entendemos, irmãos, que tudo que nós abrimos no nosso coração vai ter legalidade nas nossas vidas. Então se alguém deixa, quantos aqui deixa qualquer pessoa entrar na casa? Quantos deixam? Vai passando na rua, você fala: ô, entra, né? No Paraná era assim, né? O povo do Paraná é simples, né? O povo assim, mais sem malícia. Mas aqui na cidade grande, irmãos, é diferente, né? No primeiro dia a pessoa entra para sondar, no segundo dia ela entra para levar as coisas embora. Então, irmãos, infelizmente a malícia, ela brota no coração das pessoas, e infelizmente a gente tem que olhar as pessoas, né, de todos os lados, né? Infelizmente acaba sendo assim. Mas muitos já casaram por esse tal de contrato. Muitos renovaram o contrato e muitos desfizeram o contrato. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para cada um de nós, sabe? Deus, ele nunca faz um contrato conosco, irmãos. Muito pelo contrário. Deus, ele faz aliança, irmãos. Deus, ele faz aliança, sabe? Há um tempo atrás, no meu tempo, na minha época, você vai achar que eu sou bem antigo, mas o pessoal utilizava assim uma espécie de uma meia aliança. Quantos lembram da meia aliança? A minha aliança, assim, ela vinha até a metade, né? Assim parecia que era aliança, mas olhava por trás, não tinha nada, meia aliança, né? E o pessoal usava isso aí, ou seja, uma meia aliança, ou seja, mas ao mesmo tempo tem uma coisa assim muito, sabe? Mas nós cantamos aqui que Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus de fidelidade. E se Ele, irmãos, falou, irmãos, Ele vai cumprir a sua palavra. Sabe, irmãos, acredite as pessoas ou não, irmãos. Jesus, irmãos, é o ser mais importante, irmãos, que nós podemos imaginar, irmãos, que existe. Jesus, irmãos, Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Acredite ou não, Ele dividiu a história em duas partes, irmãos. E cada pessoa que diz: olha, nós estamos vivendo no ano de 2022, já falou da obra de Jesus no oculto. Porque foi Ele que dividiu a história no meio, irmãos. E isso está, irmão, espalhado por todas as pessoas. Então cada pessoa que tiver curiosidade de dizer: mas por que nós estamos no ano tal, se o mundo tem mais tempo de existência? Se a pessoa procurar pelo menos saber a respeito disso, alguém vai dizer: é porque Jesus, Ele dividiu a história no meio com a obra que Ele fez há 2000 anos atrás. Então, irmãos, Ele deixa rastros, irmãos, de princípios dEle e da obra redentora dele, irmãos. E essa obra, ela precisa entrar dentro do nosso coração, ela precisa fazer morada, ela precisa ter um peso dentro de cada um de nós, amém, irmãos? Zacarias no capítulo 12 fala a respeito do peso da palavra de Deus, e ela tem um peso. Esse peso precisa estar, irmãos, dentro do nosso coração. Irmãos, e ainda muitas vezes, irmãos, nós entendemos, sabe, que poucas pessoas, elas estão dispostas ali a pagar o preço, irmãos. Poucas pessoas, tanto nos seus próprios relacionamentos, nós trabalhamos com pessoas que não são de Deus, né? E tanto nos seus próprios relacionamentos, muitas vezes, irmãos, pessoas bonitas, pessoas muitas vezes simpáticas, irmãos, pessoas que a gente olha, parece que tem tudo para dar certo, mas as coisas não dão certo, né? Eu conversando com alguém por esses dias, bom, eu vou estar falando isso porque eu sei que a pessoa não liga assim muito para as coisas de Deus, então, mas eu conversando com alguém por esses dias, irmãos, procurando ser muito discreto, né? E eu disse assim: puxa, mas por que as coisas assim, na área conjugal, assim, para você não dá muito certo, né? Você, Paulo, para alguém dar certo comigo, olha, tem que respeitar isso, tem que fazer aquilo, tem que jogar um monte de coisas assim, sabe, irmãos? Eu falei: mas é muito pesado, né? Não, para quem está começando algo, não dá para você primeiro conquistar o coração da pessoa, depois vai passando passo a passo as coisas, né? Preparando o coração da pessoa, do que jogar assim de uma vez, sabe? Sabe o que nós entendemos, irmãos? Muitas vezes nós queremos nos beneficiar de um acontecimento, de um relacionamento conjugal, mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço, ou pensamos 10 vezes em pagar o preço. Assim como, por exemplo, quando chegamos diante do Senhor, nós buscamos as promessas de Deus, buscamos a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o abraço de Deus, o carinho de Deus, irmãos, ou a proteção de Deus.
Mas quando nós lemos, meu Deus do céu, não sei porque que esses homens escreveram essas coisas. Quando nós lemos, irmãos, que aquele que quer vir após mim, cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga, meu irmão. O camarada já está assim, só de lermos. Ai, que peso, meu Deus do céu. Parece que é um peso. Mas eu quero dizer algo para você, querido, nessa noite de domingo, essa noite abençoada. Aquilo que Jesus, irmãos, Ele pediu para nós fazer, Ele sempre vai dar capacidade para nós executarmos, irmãos. Ele sempre vai dar capacidade. Jesus nunca vai deixar, irmãos, nós sozinhos em uma obra. Nunca, irmãos. Havia um homem chamado Jeremias, irmãos. Deus pediu muitas coisas para ele, difíceis. Disse Jeremias, estava noivo, disse assim para Jeremias: Jeremias, você não vai casar. Como é que não vai casar se aquela era a moça do sonho dele, irmão? O sonho desejou e queria casar, ter filhos, construir uma família. Deus falou: você não vai casar, você vai fazer a minha obra. E quando Jeremias achou que estava assim, irmãos, totalmente sozinho, irmãos, Jeremias reclamou para Deus, falou: Senhor, poxa, mas e agora? Eu estou sozinho, não tem mais ninguém comigo. Aí Deus enviou um homem chamado Baruque. Não é Baruque, não é o Baruque o cantor, não, mas é um homem chamado Baruque. Ele era escrivão, para acompanhar Jeremias nas obras. Enquanto Jeremias profetizava, Jeremias anunciava a palavra, ele ia escrevendo, ele ia acompanhando Jeremias em tudo aquilo que acontecia, né? E Baruque, aliás, é um livro apócrifo, né? É um livro não canônico, que não é inspirado pelo Espírito Santo. Você encontra na Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, as Bíblias católicas aí, né, que tem impressões paulinas, editoras paulinas, você encontra, né, esses livros aí, mas são livros assim que não são inspirados por Deus. Mas, ou seja, Deus, Ele nunca deixa sozinho. Agora, quando que nós imaginamos, irmãos, que nós estamos sozinhos na nossa vida? Quando nós buscamos algo, irmãos, e aquilo não dá certo? Não significa nada, irmãos. Quando irmãos, nós estamos preparados muitas vezes para as coisas que dão certo, mas muitas vezes nós não nos preparamos para as coisas que não dão certo, para as portas que muitas vezes se fecham, né? E às vezes a gente começa a ser assim, como muitos meninos, né, que eles não conseguem ouvir um não, e o não para eles faz muito mal, né? E eles acabam perdendo muitas vezes a herança que Deus tem, irmãos, para si, né? Quantos filhos aí nós vimos matando, tirando a vida dos próprios pais, né? Porque houve ali um certo desentendimento, né? Até mesmo os cravinhos lá, os irmãos, juntamente com a moça, tirou a vida de um casal. Eles eram muito ricos. Puxa, isso aí foi manchete tempo atrás. Houve, parece que conversão até um pouco tempo atrás. Mas, ou seja, quanta coisa, irmãos, com promessa, com bênção, com tantas coisas assim. Mas muitas vezes o não, muitas vezes o relacionamento, muitas vezes, sabe, irmãos, o querer a promessa antes do tempo, irmãos, muitas vezes faz com que venha abortar, a pessoa venha perder ali a bênção de Deus, porque está escrito na palavra de Deus que há um tempo determinado para todas as coisas. Fala assim comigo: há um tempo determinado para todas as coisas, para tudo, irmãos. Muitas coisas nós negociamos aqui na terra. Deus não negocia valores, irmãos. O que é para Deus é sim, sim, e se é não, é não. Deus não negocia princípios. Deus não negocia o que está escrito. Se Ele disse na palavra, felizmente ou infelizmente, é realmente isso que vai acontecer, é realmente isso que está liberado para as nossas vidas. Quando nós queremos, irmãos, ser abençoados pelo Senhor, nós precisamos adotar alguns princípios de Deus. Muitos homens, até mesmo que não têm Deus, irmãos, mas sabem que a palavra de Deus não falha, administram segundo o padrão de Deus, e são abençoados por isso. Ou seja, muitas pessoas, até mesmo que não têm Deus, são abençoados pela palavra, porque usam a palavra, muitas vezes na sua empresa, no seu negócio, para muitos relacionamentos. A pessoa usa esse princípio de Deus, porque sabe que se Deus falou, ela não quer assim diretamente Deus, mas ele sabe que se Deus falou, então as coisas são exatamente assim, né? É por isso que essa palavra precisa ficar guardada dentro do nosso coração. Amém, irmãos? Amém, querido? Então, irmãos, muitas vezes, ao invés de jogar fora alguma coisa quando ela está com um problema, né? Porque muitas coisas quando está com um problema, que a pessoa faz, ela joga fora, né? Tem uns que manda consertar, né? A gente manda consertar porque às vezes novo custa muito caro, né? E então para restaurar ele fica muito caro. Mas, irmãos, olhando aqui para a palavra de Deus, para aquilo que é espiritual, quando alguma coisa está com um problema, irmãos, o técnico no mundo pode custar muito caro, a peça, o componente, a mão de obra. Mas nós, irmãos, para todas as coisas, irmãos, que geram o que acontece em problema, nós temos um restaurador, irmãos.
que é o Espírito Santo de Deus. Ele é perito em restaurar coisas quebradas, principalmente nas nossas vidas. E Ele restaura através da nossa busca, através da nossa oração, através da nossa intercessão, através do nosso clamor, através do nosso jejum, através da nossa vida no altar, irmãos. Através da nossa vida, irmãos, no vertical, entre nós e Deus, Ele começa a fazer a obra. Amém, querido? Então, muitas coisas que estão quebradas, irmãos. Analisa se vale realmente a pena jogar tudo por ar. Eu acredito, irmãos, que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, aquilo que Deus colocou, irmãos, na nossa vida, irmãos, eu acredito que vale a pena a gente realmente investir naquilo que Deus nos deu. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós fazemos orações, muitas vezes de desespero. Quantos aqui já oraram desesperado? Senhor, será que sou eu que orei desse jeito? Aquelas orações assim que você fala, se Deus não estiver na causa, eu também não estou, irmãos, também não estou. Eu já fiz oração, irmãos, de desespero muitas vezes, irmãos, indignado com muitas coisas, irmãos, pronto para dizer um não, basta em tudo, irmãos. No outro dia, irmãos, lá estava a resposta de Deus para aquilo que a gente tinha orado, para aquilo que a gente tinha clamado, sabe? E na oração disse Deus, até amanhã a gente está, Senhor, de pé olhando para o Senhor, mas passou disso, Deus, tudo assim como está escrito, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada é nosso, tudo é teu. Então o Senhor sabe exatamente o que fazer. E no outro dia lá estava Deus operando. Assim, irmãos, na nossa família, irmãos. Assim na nossa família, assim com relação aos nossos filhos, irmãos. A vontade e o desejo do coração de Deus, irmãos, é assim como diz o Salmo de número 128. Do Senhor olhar do céu para a terra e ver ali, irmãos, a mulher, o marido, os filhos ali ao redor da mesa, adorando a Deus e orando a Deus, agradecendo pelo alimento, irmãos. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. É o desejo de Deus, irmãos, aquilo que diz o livro do profeta Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a vontade e o desejo do coração de Deus. Mas muito mais do que a palavra de convencimento, irmãos, é o nosso testemunho e a nossa oração e o nosso clamor, irmãos. Sabe, querido? Então, a Bíblia diz que até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Mas quando o Senhor dá sabedoria a nós, nós precisamos abrir a nossa boca, irmãos, e invocar, e clamar. Ainda que nós olhamos para a nossa família, irmãos, e venhamos a enxergar um vale de ossos secos. Mesmo assim, irmãos, Deus nos dá legalidade para orar, para profetizar sobre o vale. Porque ainda que seja um vale, irmãos, nós entendemos, irmãos, que desse vale pode surgir vidas, irmãos. E vidas para o louvor da glória de Deus. Nós sabemos muito bem, irmãos, os homens têm problema, Deus não tem problema, irmãos, Deus ele tem a solução. Sabe, querido, problemas temos nós, que muitas vezes nós temos dificuldade em administrar aquilo que Deus nos dá, sabe? Mas o Senhor, irmãos, Ele tem a resposta para todas as coisas. Eu louvo a Deus por essa palavra, irmãos, que Deus Ele tem colocado e plantado dentro do nosso coração, sabe, irmãos? Mas muitas pessoas, irmãos, elas entram para um relacionamento, irmãos, e, bom, quando eu casei, eu não tinha essa oportunidade, né, poxa, de ter alguém. A gente não fazia o cursinho de casamento, né, não fizemos essas coisas não. E a gente foi simplesmente entrando assim no relacionamento, as coisas foram acontecendo, a gente foi aprendendo as coisas, muitas coisas assim meio no tranco, outras coisas assim meio até com certa facilidade, mas muitas coisas, irmãos, o Senhor precisou tratar conosco, muitas coisas porque assim, irmãos, quando muitas vezes a pessoa ela olha para um relacionamento, o que ela olha, irmãos? Quando você casou, irmão, você que é casado, irmão, seja sincero comigo, seja sincero comigo, olha para mim, irmão, seja sincero comigo, você está diante de Deus, olha para mim. Quando você casou, irmãos, você olhou, vou falar da minha classe, do meu time, do homem, quando você olhou para aquela dona, irmãos, para aquela moça, você olhou, você imaginou, quando você pensou em casar, o que você pensou, irmão? Você casar para quê, irmão? Para você trabalhar junto com ela, acordar de madrugada com ela? Nada, irmão, aquela média de cima e embaixo, não foi essas coisas não, irmão. Aperta aqui para ver se sai Coca-Cola, não é assim, irmãos, não é assim. O sujeito olha, irmãos, ele mede o perfil, o esquadro, o nível, curva, tamanho, irmãos, tem um raio-x no olho, irmão. O olho do homem então, é cheio de medidas, irmãos. Então ele sabe, ele entende muito bem do projeto. Então, irmãos, não é assim. Então, só que lá na frente ele encontra coisas diferentes, né? Coisa que ele não planejou. E é um problema muito sério quando nós encontramos coisas ali e nós não planejamos, não fizemos um planejamento para isso. O pastor Leandro gosta de falar muito em planejamento. Sabe?
Mas e com Deus, irmãos, como é que funciona? Quando entregamos a nossa vida para Jesus, imaginamos que simplesmente iam ser salvos, só isso? Né? Ah, Jesus escreveu o nome no livro da vida, e é o maior de todos os eventos, irmãos. Você vê morto levantando, saindo da sepultura, paralíticos sendo curados, os olhos dos cegos sendo abertos, os ouvidos do surdo sendo abertos, irmãos. É simplesmente uma alegria aqui na terra e pronto. Mas o maior de todos os eventos é quando o pecador se arrepende. A festa no céu, diz a palavra. Agora, irmãos, quando entregamos a vida para Jesus, será que achamos que era só isso? Né? Será que quando nós paramos para andar, para caminhar com alguém, será que nós só imaginamos que são coisas que trazem prazer para nós? Será que seria só isso, irmãos, quando entregamos a nossa vida para Jesus? Uma caminhada com alguém, irmãos, vai fazer com que nós venhamos a encontrar muitas coisas, sabe? Muitas coisas boas, muitas coisas que nós gostamos, mas muitas coisas também que nós não gostamos. Muitas coisas que nós também repudiamos, mas nós fazemos por amor, né? Eu já falei aqui por várias vezes. Eu não sei se é porque eu trabalhei em supermercado um tempo e eu criei meio que espécie de um trauma no supermercado. Quando você me vem em supermercado, irmãos, é por amor à minha esposa. Às vezes ela vai na Paula, às vezes vai o Paulo Vitor, às vezes ela acaba indo sozinha, mas quando ela fala, vamos no mercado comigo, e não tem ninguém, não, eu vou comprar algumas coisas, eu preciso de alguém para me ajudar. Aí não tem jeito, mas é por amor, mas eu não gosto de, sabe? Tem coisas assim que eu não gosto, irmãos, mas eu faço por amor a ela, por amor a ela. Às vezes a gente tem um outro plano, um outro propósito, outro projeto, coisa que não dá para deixar de lado, mas a gente acaba deixando pela pessoa que está do nosso lado, sabe? Porque o amor não é sentimento, irmãos. Tem gente que fala assim, ai, eu não senti. Deus não manda sentir, irmãos, Deus manda amar, irmãos. Amor não é sentimento, é mandamento, irmãos. Nós somos obrigados a amar as pessoas que estão do nosso lado, irmãos. E quando eu falo amar, irmãos, né, nós estamos falando, irmãos, em aprender a conviver juntos, sabe? É algo assim muito difícil. Pastor, mas o ser humano é difícil de entender. Não, irmãos, nós somos difíceis de entender até nós próprios, porque quando nós olhamos para um ser perfeito, irmãos, muitas pessoas têm dificuldade de caminhar com o próprio Deus, que é um ser perfeito. Eu estava até comentando sobre algumas coisas assim legais aqui hoje, né, na escola bíblica, e você já imaginou, irmãos, vem aqui comigo, você já imaginou? Deus prepara uma família toda, Deus deixa o sujeito no lugar perfeito, e ainda quando alguma coisa não dá certo, Deus ainda leva a culpa. Você já imaginou um negócio desse? Né? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Irmãos, mas até Deus leva a culpa nas coisas que não dão certo para nós, ou em alguns problemas que nós temos, né? Às vezes a pessoa, irmãos, ela não estuda, não gosta, ela detesta estudar, irmãos, ela tem agonia para algumas coisas, mas o mundo, irmãos, exige para nós nos encaixarmos em alguns cantos, né, em algumas vagas, em algumas partes do mundo, e dependendo do que nós vamos fazer, o próprio sistema exige isso. A pessoa não gosta de nada, irmãos, e não está muito preocupada com nada, não. Ela não se esforça para essas coisas. E quando, irmãos, muitas vezes a oportunidade não surge para ela, sabe o que ela fala? Ah, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Deus manda a gente ter com a formiga. Deus manda a gente ter coragem, irmãos. Deus manda a gente ir em frente. Deus manda a gente lutar. Na Bíblia você vai encontrar pessoas que são simples, foram usadas por Deus em determinadas áreas, mas você vai encontrar também pessoas que são cultas. Você vai encontrar o médico Lucas, você vai encontrar o filósofo, né? o Paulo, você vai encontrar, irmãos, pessoas que são cultas, você vai encontrar, irmãos. O sujeito discutia filosofia, né, no Areópago, você vai encontrar no livro de Atos, com os sábios, irmãos da época. Ele falava para os reis, né? Mas ele usava o simples para falar ali para os menorzinhos, para os de baixo, mas também era necessário. Ou seja, quem nós queremos ser, aonde nós queremos chegar diante de Deus. Eu não estou falando diante do mundo, eu não estou falando diante do sistema, eu estou falando assim diante do Senhor, quem nós queremos ser, né? Quando nós partirmos para esse mundo, o que nós vamos querer, como que as pessoas vão lembrar de cada um de nós? Quando a gente estiver deitado no caixão lá, irmãos, deitadinho assim, não sei o que vai ter aqui, não sei. Eu já falei, eu quero, quando morrer, irmãos, primeira coisa, irmãos, eu quero fazer algumas exigências, irmãos. Quando eu morrer, pelo amor de Deus, eu quero ser velado na igreja, irmãos. Eu sei que eu vou estar morto, eu não vou mandar em nada, mas eu quero ser velado na igreja. O céu, irmão, cheio de morto, aquele monte de morto, e eu lá também. Ah, não, peraí. Eu quero um louvor, irmãos, põe um louvor, seja instrumental, seja cantar, põe um louvor.
Eu quero, irmãos, estar no caixão, irmãos, com a camiseta de Jesus, irmãos, com o contrabaixo do lado. Põe lá, vai custar caro, mas põe lá, não tem problema, leva junto. Põe lá o contrabaixo do lado, irmãos. Põe uma Bíblia, se aquela lá durar ainda, põe aquela lá, aquela pentecostal. Põe junto, irmãos, põe junto. Aquilo que representa alguma coisa para nós, põe junto, irmãos. Ai, mas você não vai ver, pastor. Não tem problema, põe junto, irmão. Sabe por quê? Eu sei que isso faz muita diferença, sabe? Porque um dia, José, ele tinha pavor do Egito, ele estava ali, irmãos, porque ele sabia que Deus tinha missão para ele. Mas ele disse assim: olha, quando vocês forem para Canaã, não deixem os meus ossos aqui, mas eu quero que vocês levem os meus ossos com vocês. Ele não queria que nem os ossos dele ficassem lá, no lugar da escravidão, sabe, da servidão. Mas ele queria que os ossos dele fossem transportados para determinado lugar. Então tem alguns pedidos aí que a gente acredita que vale a pena que Deus possa nos ouvir, amém, irmãos? Então, irmãos, há um risco, de certa forma, né, de nós muitas vezes aí dos nossos relacionamentos, nós encontrarmos alguns problemas, por causa de alguns princípios, por causa de algumas coisas que a gente, irmãos, acredita, por causa de algumas coisas que a gente vê, está sempre diante de nós, sempre diante dos nossos olhos. Você vai ligar uma televisão, irmãos, qual é a motivação, irmãos? Quando você vai assistir um filme, irmãos, o que a gente aprende num filme? Além de matar, além de roubar, além de ser mais esperto que o outro, o que a gente aprende num filme, irmãos? Eu não vou falar de novela não, porque já é um escalão mais de baixo ainda. Mas quando a pessoa assiste um filme, o que ela aprende com isso, irmãos? Muitas pessoas, elas são resistentes, elas simplesmente assistem para assimilar, elas simplesmente assistem porque é algo assim que elas gostam, mas muitas pessoas não. Mas os princípios de Deus, irmãos, eles não são estabelecidos no mundo aí fora. Tempo atrás, uma moça ligou de um canal de TV, ela falou assim: eu estou aqui fazendo a promoção, né, de canais de TV. Ela começou a falar os canais lá, eu falei: tá aí, e qual que é o canal cristão que você tem? Ela parou. Eu perguntei de novo: qual que é o canal cristão que você tem? Ela falou: então, no canal cristão eu não tenho ainda. Olha, mas eu tenho esse. Eu falei: então, eu não vou querer não. Deixa para outro. Eu não vou querer, não tem canal cristão não. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa, irmãos, o maior desastre das nossas vidas, irmãos, não é quando a gente vê um avião caindo. Eu gosto muito de avião. Não é quando a gente vê um avião caindo. Não é quando a gente vê o carro bater no acidente, algum capotamento, algum atropelamento, irmãos. O maior desastre na vida, irmãos, do ser humano, sabe, irmãos, é quando ele deixa de temer a Deus, ou quando ele esquece de quem é o seu Criador, de quem é o seu Senhor. É o maior desastre da vida do ser humano. É quando ele esquece, irmãos, que ele está no mundo onde Deus, ele é o Senhor. Onde o Senhor, ele colocou, irmãos. Quando nós falamos que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, nós não entendemos. Sabe o que nós estamos falando? O salmista diz: de eternidade, eternidade, o Senhor é Deus. Pastor, eternidade, eternidade, mas eternidade não é só. Ele está falando na linguagem humana. O homem saiu da eternidade, porque ele estava até então, quando sem pecado, estava na eternidade. Ele saiu, entrou no processo, no tempo contado, e ele vai para a eternidade, irmãos, novamente para se encontrar com o seu Senhor. De eternidade a eternidade, o Senhor, ele continua sendo Deus. Deus, ele está sempre no tempo eterno, mas para o homem, de eternidade a eternidade, ele sempre será o Senhor. Ele sempre será, irmãos, o nosso Salvador. Então, quando nós esquecemos disso, irmãos, nós estamos prestes, irmãos, a ter no nosso relacionamento, irmãos, na nossa casa, falidos, irmãos. Porque o que acontece, irmãos, quando nós deixamos, quando eu desrespeito a minha esposa, por exemplo, o que acontece, irmãos, quando eu desrespeito a minha esposa? Eu não guardei o princípio de Deus. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, nem um princípio, possivelmente eu vou sair atropelando, irmãos, minha esposa, meus filhos, e as coisas vão sair por caminhos aí que, meu Deus do céu. Quando, irmãos, eu praguejo, por exemplo, irmãos, ou quando, vamos usar usar outro nome, com outro termo. Quando alguém pragueja, por exemplo, outra pessoa dentro do relacionamento, o que está acontecendo, irmãos? A própria pessoa está trazendo uma pedra de tropeço para ela mesma, irmãos. E lá na frente ela vai tentar consertar e não vai conseguir. Sabe por quê? Palavra lançada. No mundo físico parece que é simplesmente uma palavra lançada. No mundo espiritual, irmãos, aquilo vai criando uma barreira para ela mesma. É por isso que muitas pessoas, elas lutam, não sabem contra o que lutam, e não conseguem vencer, porque palavras foram lançadas, e aquilo não foi, irmãos, quebrado, e fica sobre a vida da pessoa, sabe?
Como, por exemplo, crianças. Você vê aquelas crianças que parecem Homem-Aranha, sobem nas paredes, do telhado, no teto, sabe? Você já viu alguma mãe dizer assim, por exemplo: ah, quando teu filho nascer, teu filho vai te dar trabalho, teu filho... Quantos já ouviram isso, irmãos? Quantos já ouviram isso? E nasce menino, ninguém dá jeito, irmãos. Palavra lançada que muitas vezes não é quebrado isso, irmãos. E muitas vezes a pessoa fala: ah, é mesmo, será? A pessoa recebe isso, e isso passa a ter poder sobre a vida da pessoa. Cada vez que nós falamos amém, nós estamos concordando com aquilo que a pessoa diz, e isso vai entrar na nossa vida. É uma porta de entrada, é um portal, como diz a palavra, é um portal. Isso vai entrar na nossa vida e vai começar a acontecer. Então a legalidade quem dá no mundo espiritual somos nós. O poder de abençoar a nossa vida, a nossa família, a nossa comunhão com Deus, nossa vida com o Senhor, exatamente nós. Se 1000 tem caído do nosso lado, 10.000 tem caído da nossa direita, irmãos, nós não podemos cair junto. Nós estamos aqui para não sermos atingidos, porque o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos protege, irmãos. Se pessoas, irmãos, não querem entregar suas vidas para Jesus, elas estão dispostas a pagar um preço por isso, irmãos, no mundo aí fora. Eu digo que a porta da igreja é a porta mais estreita que existe para entrar. Se elas estão dispostas a dizer não para Jesus, não é porque elas dizem não para Jesus que eu também vou dizer não. Irmãos, eu preciso ter uma opinião formada a respeito daquilo que eu quero. E aquilo que eu quero precisa fazer sentido para mim. Agora, muitas vezes, nós nos colocamos no meio de grupo de pessoas que têm uma linha de pensamento, e a gente quer pensar igual eles para fazer parte do grupo. É ou não é? E infelizmente, irmãos, o sistema do mundo, ele é totalmente diferente, irmãos, do sistema que Deus tem para as nossas vidas. Deus, irmãos, Ele quer nos abençoar. Deus quer nos ver livres, irmãos. Deus quer nos ver sarados. Deus quer nos ver libertos. Deus quer ver, irmãos, nossos olhos santificados, nossos ouvidos santificados, nossa boca, irmãos, santificadas. Que seja tudo, irmãos, da nossa vida para o louvor da glória do nome de Jesus. Que as pessoas que elas estejam do nosso lado, irmãos, que elas sejam abençoadas através das nossas vidas. Quanto tempo faz que nós não abençoamos alguém? Quanto tempo faz que nós não falamos Deus abençoe? Você percebe que antigamente se falava muito Deus abençoe. Os nossos pais não eram cristãos, mas os ensinaram a falar Deus abençoe cada vez que alguém fazia para nós, algo para nós. Você sabe que hoje nós aprendemos a dizer, quando viemos para a cidade grande, sabe o que aprendemos a dizer? É obrigado. É simples, mas a gente aprendeu a dizer Deus abençoe. A gente está abençoando a vida, né? Quando nós viemos para cá, de manhã, nós pedimos a bênção do nosso Pai para que Ele nos abençoasse naquele dia. Hoje, muitos princípios foram mudados dentro de muitos lares, né? E aí, pai, como é que está? Perdeu a bênção. Isso quando não vai muito além, né? E aí, coroa? Coroa, irmãos. Sabe? Bom dia. Bom dia, não, assim, bom dia, legal, mas e aquela bênção lá que a gente aprendeu lá quando era criança, né? Aquele prazer, irmãos, que a gente tinha de chegar para os nossos pais, a gente não tinha ideia disso, mas a gente aprendeu assim, a gente chegava para os nossos pais, fazia assim, com a mãozinha assim que fazia, né? E nossos pais seguravam assim e diziam: Deus abençoe, filho, Deus abençoe. Essa palavra liberada sobre a nossa vida foi nos abençoando, foi nos dando graça, irmãos. Foi nos fortalecendo para o dia em que nós precisamos, irmãos, para o dia que nós viéssemos a precisar. E um dia, irmãos, esse Deus abençoe entrou dentro do nosso coração, e hoje nós somos abençoados pelo Senhor. E hoje você é abençoado pelo Senhor, por uma palavra que foi liberada para a sua vida lá atrás, e você não entendeu, mas ela se cumpre. Ela só espera uma oportunidade para se cumprir, porque a palavra de Deus, como diz Isaías, irmãos, capítulo 55, ela não volta vazia, mas é como uma rede lançada ao mar, irmãos, onde os peixes estão ali. Ela vem e ela traz o resultado, irmãos, quando a pessoa ela realmente acredita. Sabe, irmãos, não sei que ponto você acredita na sua família, não sei que ponto você acredita no seu relacionamento conjugal, não sei que ponto que você acredita no seu relacionamento com Deus. Eu não sei, irmãos. Eu só sei que Deus não dá qualquer coisa para ninguém. Aquilo que Deus dá e tudo que Deus dá é precioso. Nós acostumamos a dar qualquer coisa para alguém, e isso é um princípio do homem, infelizmente é um pouco banalizado, mas Deus, Ele sempre dá o melhor para cada um de nós. Deus poderia dar qualquer anjo, ou sei lá, de qualquer maneira, deixa os animais mesmo no sacrifício. Não, Deus deu Jesus Cristo. Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele fala pereça, irmãos, sim, claro, vida eterna, mas ele está falando em áreas da nossa vida, irmãos. Nós entregamos a vida para Jesus, mas infelizmente em algumas áreas da nossa vida nós perecemos.
E às vezes perecemos dentro de nós mesmos, irmãos. Muitas vezes nem nos nossos próprios relacionamentos, mas muitas vezes perecemos dentro de nós mesmos, irmãos. Quantos aqui não se conhecem, irmãos? Não se conhecem, irmãos? Quantos aqui não sabem o comportamento que ele próprio tem? Muitas vezes não sabem, irmãos. Porque quando acontece alguma coisa na vida, irmãos, a pessoa vê acontecer, eu quero terminar por aqui, a pessoa diz assim, se fosse eu faria isso, eu faria aquilo. Irmãos, quando é que a pessoa ela não faz nada, irmãos. Ela não se conhece. Nós bem pouco nos conhecemos, irmãos. Por isso que eu louvo a Deus, porque Deus ele pede o controle das nossas vidas. Porque só pode, irmãos, dirigir alguma coisa, irmãos, aquele que conhece realmente a mercadoria, aquilo que está sendo guiado, irmãos. Você não pode pegar um carro simplesmente, sem ter habilitação, ter noção de nada, e sair dirigindo por aí. Primeiro da frente se atropela, irmãos. Mas quando se é habilitado para isso, irmãos, você vai em frente, raramente vai acontecer alguma coisa. Assim Deus na nossa vida, irmãos. Ele nos guia, porque Ele realmente tem preparo para isso, Ele conhece a máquina que Ele fez. Ele conhece a cada um de nós, Ele conhece o nosso interior. Ele sabe exatamente como tratar a cada um de nós. Se coloca de pé nessa hora em nome de Jesus, se coloca de pé. Às vezes aquilo que tem dentro da nossa casa, irmãos, às vezes aquilo que tem dentro, irmãos, do nosso próprio lar, muitas vezes nós falamos que, ou imaginamos que muitas vezes Deus, Ele é quase, às vezes nós colocamos causas, irmãos, diante do Senhor, que nós quase falamos que é impossível para Deus, sabe? É porque você nunca viu isso. Nós fomos orar na casa de uma pessoa, irmãos. Ela não queria ser liberta, não. Nós fomos orar na casa dela. Rugiu lá um negócio lá, mas enfim, ela não queria ser liberta, não. Nós fomos orar na casa dela, irmãos. E ela recebia lá os guias, lá os negócios lá. E aí, a gente falando assim um pouco da palavra de Deus, do Evangelho, a pessoa falou assim, não tire isso, algo que se utilizava para ritual, né? Na estante. Ela falou assim, não tire isso aí não, hein? Porque você não sabe o que é do outro lado, não tire isso daí não. Ou seja, irmãos, às vezes as pessoas não têm ideia, irmãos, de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Senhor, de quem é o nosso Jesus Cristo. Às vezes a pessoa não tem noção, irmãos, que tudo, exatamente tudo, irmãos, está no controle do Senhor. Tudo pertence a Deus, tudo, absolutamente tudo, irmãos. Deus manda em tudo, irmãos. Nada, não está escrito na Bíblia. Muitas pessoas falam, está escrito na Bíblia que nem uma árvore cai, nem a folha de uma árvore cai, senão pela vontade de Deus. Não está escrito, viu, irmãos? Mas é a realidade das coisas, irmãos. Porque tudo, exatamente todos os fios da nossa cabeça, do cabelo da nossa cabeça é contado, os pelos do nosso corpo, tudo, irmãos, tudo, o Senhor tem controle de todas as coisas. Não precisa ter saúde, irmãos. Não precisa estar doente para morrer, irmãos. Mas também muitas pessoas, a saúde não colaboram com elas, e ela vive mais que muitos outros aí, irmãos. Para Deus, irmãos, não significa absolutamente nada, irmãos. Eu conheço pessoas, irmãos, que ficou na cama aí 10 anos, irmãos, vivendo. E olha, muito garotão sarado aí, irmãos, de academia foi, hein, irmão. Esses dias morreu um aqui, academia aqui. O cara era bombadão, desse tamanho. Olha, mas morreu. Não precisa estar doente para morrer, é a alma que é tirada e pronto. Deus não depende de nada. Ele é o Senhor de todas as coisas, irmãos. Ele muda a história a hora que Ele quer mudar, irmãos. Se Ele diz, eu vou fazer, irmãos, quem impedirá o agir do Senhor? Nada pode impedir o agir do Senhor, irmãos. É por isso que quando nós colocamos nossa família diante do Senhor, colocamos nossos filhos, colocamos a esposa diante do Senhor, colocamos tudo na presença do Senhor, nós entendemos, irmãos, que se Deus não ligar, não vai ser ligado. Se Ele ligar, não vai ser ligado. Se Ele não ligar, não vai ser ligado. Mas se Ele desligar, irmãos, esquece também. Esquece também. Eu queria, irmãos, até pouco tempo atrás, irmãos, cheguei e conversei com todo mundo lá dentro da empresa. Pensa num cara insatisfeito, irmãos, querendo ser demitido da empresa. Estava com outros projetos, irmãos. Deus queria cuidar de maneira diferente, irmão. Ficaram bravos demais comigo. Conversei com o chefe de baixo, nada. Conversei com o outro, nada. Conversei com o outro, nada. Falei, pronto, vou no cara lá de cima. Fui lá no RH, me fiz de louco, quase babei lá, só faltou babar. Me fiz de louco, fiz um monte de coisa lá e falei que... A moça falou assim para mim, você já ouviu falar em recomeço? Vamos recomeçar. Eu falei, já entendi. Se Deus não desligar, irmãos, quando a gente liga algo aqui na terra, esquece, irmãos, esquece, sabe?
tudo precisa da concordância de Deus. Então, se algumas coisas estão acontecendo e a gente não entende, irmãos, a gente precisa aprender com Ele, a gente precisa continuar na escolinha do Espírito Santo, porque com certeza alguma lição nova vem pela frente, tá bom, querido? Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos estar apresentando alguns nomes, daqui a pouco a gente vai estar colocando também as famílias que é alvo de oração. Fecha seus olhos. O nome do Senhor. Pai, nós te glorificamos, Pai, nós te damos graças, Deus, nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós levantamos, Senhor, a nossa voz, Senhor, Deus, em direção, Senhor, às famílias, Pai, as famílias, Deus, que estão sendo representadas, Deus, aqui nessa noite, Deus, e famílias, Deus, que estão, Senhor, lá nos seus lares, Pai, que essa palavra, Deus, vai chegar ao teu coração delas, a tua palavra não está presa, como nós sempre falamos aqui, Deus, mas a tua palavra, Deus, onde ela for, ela vai operar, ela vai transformar, basta o indivíduo crer naquilo que sai da tua boca, Senhor. Então, Deus, nós apresentamos, Pai, mais uma vez, Deus, de uma forma especial, Senhor, a vida, Deus, do nosso irmão Avelino, Deus, Senhor, estende a tua mão poderosa, Senhor, sobre a vida dele, Pai, esteja, Senhor, curando, cicatrizando, restaurando, tirando toda a dor, Pai, dá graça, Senhor, forças, Deus, ao teu filho, Deus, para ele passar, Senhor, por esse processo, Pai, no nome de Jesus. Assim, Senhor, como nós apresentamos também, Senhor, a vida, Senhor, da Giovana, Senhor, que passou, Senhor, pelo processo de cirurgia, agora está, Senhor, internada, Senhor, na UTI, Deus, mas nós sabemos que o Senhor é o dono da vida, nós sabemos que o Senhor é aquele que restaura, aquele que transforma, nós sabemos que para o Senhor, uma só palavra, como nós cantamos, uma só palavra do Senhor, pode mudar todas as coisas, Pai. Então nós declaramos, Pai, nessa hora, vem, Senhor, com poder e grande glória, entra, Senhor, nessas vidas, entra, Senhor, em cada coração, Senhor, levando vigor, Senhor, ao velho, ao cansado, Senhor, levando esperança, Senhor, a cada família, Pai, Deus, representadas aqui nessa noite, Deus, e onde a tua palavra chegar, leva, Senhor, esperança, leva o amor, leva a paz, Senhor, Deus, dá habilidade, Deus, sabedoria, para que os teus filhos venham administrar, Senhor, suas famílias, suas vidas espirituais, Senhor, na presença de Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, para que eles venham abrir, Senhor, a porta, Deus, para ti, para aquilo que o Senhor tem, Deus, preparado e programado para suas vidas, Pai, no nome de Jesus Cristo, e somente um Espírito, Deus, está liberado para agir na vida dos teus filhos, e esse Espírito vem da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, amém, e graças a Deus. Querido, eu quero nessa hora estar comentando, amém, alvo de oração nossa irmã Mariana, né, Ricardo e Leonardo, e também essa semana nós estaremos orando pela vida e família do Evandro Cátia. Pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Irmãos, só para você ter ideia, a gente pode vir aqui à frente. A gente estava na igreja, tinha uma ministra de louvor lá, uma amiga nossa, muito amiga nossa. A filha dela, a pastora lembra, os médicos fizeram todos os exames, irmãos, ela tem problema no coração. E o médico falou, complicado, né? Crianças nascer assim. Esses dias nós oramos para uma criança que tinha 3 dias, já ia passar por uma cirurgia. Mas o médico falou, complicado, né? Complicado. E eles oraram, irmãos, eles entregaram, sabe, a vida da criança, aquele parto, entregaram tudo diante do Senhor, colocava a mão no ventre dela e orava, intercedia, foi algo assim. E aí olha só o que aconteceu. Quando a criança nasceu, irmãos, isso é para quem acredita, irmãos, quem não acredita, bom, enfim. Quando a criança nasceu, ela nasceu com... Você sabe quando faz cirurgia assim e fica assim umas marcas, assim com alguns pontos, sabe? Quando cicatriza, mas fica ali a marca, irmãos. A criança já nasceu desse jeito, irmãos. Como se Deus tivesse feito cirurgia dentro dela, irmãos. Para testar. Deus poderia deixar perfeito? Poderia. Mas Ele deixou a marca lá como quem diz, olha, eu passei por aqui. Sabe, irmãos? Quem é que explica, quem é que justifica, irmãos? Se Deus permitir que passe pelas mãos humanamente do médico, amém. Deus vai destrar a mão dos médicos. Mas se Ele quiser fazer, Ele não tem problema nenhum nisso, Ele também é o médico dos médicos, irmãos. Ele é aquele que atua, aquele que resolve todas as coisas. Amém, querido? Glória a Deus. Eu posso convidar meu...